Hoje nós chegamos ao final de uma série de mensagens. Descanse, a proposta radical de Jesus. E ao longo dessas últimas semanas, onde a gente teve a oportunidade de pensar sobre esse tema, nós vimos que o descanso parece ter se tornado algo profundamente cobiçado pelas pessoas desse mundo agitado em que nós vivemos. Como as pessoas têm desejo, têm anseio, têm vontade de descansar, como as pessoas se sentem cansadas, como as pessoas se sentem desgastadas, e como a ideia do descanso se tornou atraente para as pessoas como eu e você, pessoas que vivem num mundo de uma correria louca e que mesmo nesse retorno de pandemia, né, se assim a gente pode dizer, né, crer eu, final de pandemia, já começam a perceber o agito, né, e a realidade desse mundo muito frenético, nesse ritmo frenético que nós vivemos. Não à toa nós estamos tão desgastados. E aí nós já aprendemos que o Senhor Jesus se preocupa com você e comigo. Nós já vimos que o Senhor Jesus, Ele chama para si todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e Ele diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mas não apenas chama, o Senhor Jesus lhes promete o descanso que eles tanto desejam. O descanso que as pessoas tanto buscam no nosso tempo só pode ser encontrado em Cristo. Qualquer outra tentativa, qualquer outra expectativa de encontrar descanso em outro lugar ou em outra pessoa que não seja Cristo será fundamentalmente uma expectativa frustrada. Esse descanso que as pessoas tanto buscam só pode ser encontrado em Cristo. Nós falamos sobre isso, pensamos sobre isso. E aí, aqueles que vão a Ele devem entender a necessidade, a importância de tomar o seu jugo. Devem entender que precisam assumir um compromisso com Ele. Precisam caminhar junto. Precisam estar submissos ao seu governo, submissos à sua autoridade. Não existe como, não tem como eu e você vivenciarmos o descanso que o Senhor Jesus promete na sua palavra, se a gente também não estiver disposto a tomar o jugo e assumir um compromisso com Ele. Embora sejam três verbos, e a gente vai ver o terceiro daqui a pouquinho, embora sejam três verbos distintos, na ideia do texto eles estão profundamente conectados. Nós já destacamos bastante isso aqui. Venham, tomem e aprendam. Então, para vir a Cristo realmente e desfrutar do descanso, é necessário tomar o jugo e é necessário, por fim, aprender de Cristo. Cultivando um relacionamento com Ele, prestando atenção em quem Ele é, sendo diariamente moldado ao nosso Mestre, porque a ideia do texto é de um tipo de aprendizagem que não se dá por apenas por um aspecto teórico, conceitual, não é aprender sobre Cristo, é aprender dele. Como se ele é, né? Ele é a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria e de toda verdade, e nele nós encontramos todo conhecimento, toda sabedoria e toda verdade. Então, é aprender dele, sendo moldado à imagem do nosso Salvador. Nos tornamos discípulos de Cristo, pessoas que têm como objetivo de vida se tornarem mais parecidas com o Senhor Jesus. E é importante a gente destacar isso, e eu tenho destacado e enfatizado isso, porque costumeiramente as pessoas querem o descanso que o Senhor Jesus tem prometido na sua palavra, mas não querem se tornar discípulos, não querem tomar jugo, não querem se comprometer com Ele, não querem aprender dele, querem apenas o venham a mim. Hoje a gente vai dar um último passo pensando sobre o novo ritmo. E aí eu vou mais uma vez ler o texto sagrado com vocês, Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Todos juntos? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Muito se fala a respeito do custo do discipulado. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar esse texto nos grupos pequenos, no grupo pequeno, né, que hoje a gente tem se reunido em grupo único na internet, na quarta-feira,
uma pessoa virou e falou assim, olha, mas olhando assim, aparentemente, o jugo do Senhor não parece suave. Como quem diz assim, quem olha daqui, o jugo do Senhor não é suave. Ir a Cristo, comprometer-se com Ele, segui-lo por toda a vida, não parece algo simples. A vida virtuosa que o Evangelho propõe para a gente, ela parece para a gente cara, ela tem um custo, ela exigirá de nós. Ela exigirá, por exemplo, uma entrega radical, ela exigirá uma negação profunda. Eu não sei se sou só eu que tenho essa ideia na minha mente, mas quando eu vejo o Senhor Jesus falando assim, olha, venham a mim, eu acho uma coisa maravilhosa, é um chamado, um convite maravilhoso. Mas quando eu vejo o Senhor Jesus dizendo assim, olha, tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, eu começo a pensar assim, olha, essa caminhada com o Senhor, esse caminho do discipulado é um caminho difícil, é um caminho desafiador. Existe um custo. Quantas e quantas vezes, como pastor, já ouvi pessoas falando disso. Pessoas dizendo, olha, pastor, eu gosto dessa ideia do Evangelho, eu gosto das promessas do Evangelho, mas o problema do Evangelho é que viver aquilo que o Evangelho propõe é muito difícil. Viver o tipo de vida virtuosa que o Evangelho propõe é muito difícil. A gente não precisa nem caminhar muito, a gente pode, por exemplo, para as bem-aventuranças em Mateus 5, onde o texto bíblico fala, bem-aventurados os pacificadores. Será que é fácil ser pacificador? Bem-aventurados os mansos. É fácil. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E a gente começa a ler o Evangelho e a gente começa a perceber e entender que a proposta que o Evangelho tem para as nossas vidas é uma proposta que tem um custo. E naturalmente as pessoas falam do custo. A gente ouve dentro das igrejas as pessoas dizendo, olha, seguir Jesus não é fácil. Você já ouviu isso? Alguém diz assim, seguir Jesus não é fácil. Não é uma decisão fácil. Porque tem muitas implicações profundas. E quando as pessoas começam a perceber que esse Evangelho de Cristo, ele tem implicações na nossa vida por completo, ele afeta os nossos relacionamentos, ele afeta as nossas famílias, ele afeta a nossa maneira de fazer negócios. Quando a gente começa a perceber que esse Evangelho, ele não é apenas um discurso ou um lugar, ou uma religiosidade que é expressa num lugar onde a gente vai domingo, de 6:30 da tarde até as 8, quando a gente começa a perceber que esse Evangelho tem a ver com quem nós somos, de segunda a segunda, muitos naturalmente dão um passo atrás por não estarem dispostos a seguir nesse caminho. E eu creio que os versículos 28 e 29 falem exatamente do custo do discipulado. Quando o texto bíblico fala de tomar e aprender, ele está falando do custo do discipulado, ainda que de maneira bem objetiva. Porque são verbos que denotam, e a gente já disse isso, imperativos, ordem do Senhor. São ordens do Senhor. De maneira que não vir, não tomar o jugo, não aprender dele é desobediência. E desobediência tem consequência. Quando a gente entende e percebe que esse chamado do Senhor para a gente tem a ver com rendição, tem a ver com entrega, tem a ver com compromisso, tem a ver com submissão, tem a ver com buscar manter no coração um espírito ensinável, um coração de aprendiz, um coração de discípulo, que tem a ver com abandonar o controle da nossa vida, da nossa história, e entregar o controle da nossa vida, da nossa história nas mãos do Senhor. Naturalmente, muitos dão um passo atrás dizendo, olha, o custo do discipulado é muito alto. É muito caro, vai me sair muito caro seguir esse Jesus. Vai sair muito caro para mim, é muito custoso, é muita exigência para mim caminhar como esse Jesus quer que eu caminhe, viver como Ele quer que eu viva. Mas hoje nós chegamos ao final do texto. E aí no final do texto, o Senhor Jesus encerra esses versículos com o versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o fato da frase começar com uma conjunção, pois, indica para a gente que para a gente entender, a gente precisa ir ao final do versículo anterior. E o que é o final do versículo anterior? Vocês se lembram?
Não? A frase é: e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que o texto está falando é que nós encontraremos esse descanso que a gente tanto busca, esse descanso que a gente tanto anseia, a gente vai encontrar exatamente pelo fato de que o jugo do Senhor é suave e o seu fardo é leve. Essa é a garantia do nosso descanso. Então, é como se o versículo 30 apresentasse as garantias que nós temos de que encontraremos o descanso que tanto buscamos. E aí, embora a palavra suave seja escolhida pela tradução, não esteja incorreta, a verdade é que ela aponta muito mais para o efeito do que propriamente para a causa. Ela tem a ver com um efeito, mas não a ver necessariamente com a causa. Se a gente pensar numa tradução talvez mais literal do grego, apontaria para algo do tipo um jugo útil, jugo que serve, jugo que é adequado. A gente já viu que os jugos ou cangas eram instrumentos de madeira, via de regra utilizados sobre o boi para tração. Então você colocava uma junta de bois, colocava lá o jugo sobre eles, né? E eles utilizariam esse instrumento, era um instrumento para tração, para que eles puxassem um arado ou coisa do tipo. Mas, voltando à ideia do texto, a ideia de um jugo adequado ao quem carrega, né, traz para a gente a noção de que bons jugos eram feitos sob medida para o animal que iria utilizar. Os comentaristas, inclusive, falam isso. Como se existissem pessoas capazes de fazer bons jugos. Jugos que, quando fossem utilizados ao longo do trabalho para tração, eles seriam utilizados, seriam colocados, né, sobre os bois, mas eles não trariam incômodo, nenhum tipo de incômodo adicional, além do incômodo já existente, pela desafiadora tarefa de carregar um boi, de carregar um arado, por exemplo. Fazer uma tração já exige força. Agora você imagina fazer uma tração puxando um arado, tendo um jugo que não se adequa bem a você. Um jugo que machuca as suas costas. Um jugo que aperta você. Um jugo que incomoda. Então, além do custo, do peso, de carregar o peso, o que tem que ser carregado, ainda existiria um desgaste adicional desse jugo mal feito. É interessante que o texto fale para a gente do jugo de Jesus, que é traduzido como suave, mas na verdade aponta para um jugo útil, um jugo que serve, um jugo que é adequado ao que carrega. Porque normalmente a gente pensa em jugo como peso, como sinônimo de opressão, não é isso que normalmente a gente vem à nossa mente? Quando a gente fala sobre jugo, a gente pensa sobre peso, sobre opressão, sobre algo negativo. Só que o jugo é exatamente o contrário. Ele é um instrumento planejado para viabilizar um trabalho, para tornar um trabalho mais fácil. Perfeito? Embora comumente nós pensemos no jugo e encaremos o jugo como algo ruim, como algo negativo, a ideia de quem planeja o jugo é de planejar, de pensar, de construir um instrumento para tornar um trabalho, a execução de um trabalho, mais fácil, mais simples. E aí eu creio que a gente possa tirar duas aplicações, pelo menos, sobre esse jugo de Jesus. Esse jugo que ele diz que é suave e esse fardo que ele diz que é leve. O primeiro é que o jugo de Jesus é um jugo útil. Ao contrário do jugo da religiosidade. O jugo da religiosidade, ele é opressor. O jugo da religiosidade, ele se baseia na ideia de que precisamos fazer coisas para conquistar o amor, a graça e o favor de Deus. O jugo da religiosidade fala que para você ser aceito por Deus, você precisa fazer por onde? Você precisa merecer. O problema é que, por melhores que nós tentemos ser, as nossas vidas sempre estão abaixo, sempre estão aquém dos padrões do Evangelho. Por isso, esse jugo da religiosidade, ele só gera frustração, ele só gera desgaste,
Porque a gente olha para a nossa vida e percebe, olha, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, por mais que eu me dedique, por mais que eu empenhe, quando eu olho para a minha vida, eu ainda vejo a minha vida com muita distância daquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho que ser. O problema é que a religiosidade coloca esse jugo pesado sobre os nossos ombros, sobre os seus ombros, e diz, você quer ser amado por Deus? Você quer ser aceito por Deus? Faça por onde? E o contrário também é verdade. Se você não fizer por onde, você vai ser odiado por Deus. E Deus vai castigar você. E às vezes a gente começa a olhar e pensar e interpretar a nossa vida sob essa lógica da religiosidade. Acontecem coisas boas, a gente começa a achar que está acontecendo coisas boas. As coisas boas são fruto do nosso esforço pessoal, do nosso merecimento. Na verdade eu fiz por onde? Eu pavimentei o caminho para ter o sucesso que eu estou encontrando. Da mesma forma, quando acontecem coisas ruins, a gente começa a achar que Deus está pesando a mão em nós. Alguma coisa de errado eu devo ter feito. Então Deus está pesando a mão em nós. Percebe que na ideia da religiosidade nunca tem a ver com o que Deus quer fazer, com o projeto de Deus, sempre tem a ver com o que você e eu estamos fazendo. O problema é que por mais que nós nos dediquemos, por mais que nós nos afastemos, esse jugo da religiosidade ele só nos afasta de Deus. Porque o padrão do Evangelho está muito acima do que eu e você conseguimos viver. O padrão do Evangelho é Cristo. Cristo é perfeito. Cristo é santo. Cristo é justo. Cristo é verdadeiramente manso. Cristo é humilde. Esse é o padrão. E a gente olha para a nossa vida e vê a distância disso. E a gente se frustra na tentativa de ser o nosso próprio Salvador. Porque, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Só existem duas formas de viver a vida. Só existem duas formas. Ou você permite que Cristo seja seu Salvador, ou você está tentando ser o seu Salvador sozinho. Ou o jugo é de Cristo, ou o jugo é seu. Ou você acha que Deus entende e crê que Deus te aceita por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você, ou você está tentando provar o seu valor para Deus. O fato é que nós somos aceitos por aquilo que Jesus fez. O jugo de Jesus é útil, é o jugo do Evangelho. E o Evangelho diz que nós somos amados e aceitos por Deus, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Jesus fez. Nós somos aceitos por Deus por meio do sacrifício de Jesus. O que está em jogo são os méritos de Cristo e não os nossos méritos. O que está em jogo é a perfeição de Cristo, não a nossa perfeição. Para aqueles que estão em Cristo, a lei de Deus ela é útil, não como peso sobre as nossas costas, mas para nos direcionar, para nos mostrar a maneira como nós devemos viver, a maneira de viver de gratidão, uma maneira que honre o Senhor, uma maneira que honre o nosso Salvador. É como Romanos, capítulo 6, versículo 4 diz, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não é que a lei de Deus tenha perdido o valor e o significado para a gente. Quer dizer que para nós que estamos em Cristo, a lei de Deus não nos condena mais. Porque Jesus assumiu a condenação no meu lugar e no seu lugar. Mas essa lei de Deus, ela agora é uma lei útil. Porque ela é uma lei que traz parâmetro, traz direção para aqueles que em gratidão entendem o que o Senhor Jesus fez por eles e querem viver de uma maneira que honre esse Jesus. Então essa lei é útil, antes ela era inútil, porque ninguém pode ser justificado pela lei. Antes ela era inútil, mas para nós que estamos em Cristo, para o pecador resgatado, o jugo suave e o fardo leve não são uma tentativa de se salvar sozinhos, porque eles já foram salvos. Eles creem que o Senhor Jesus os salvou, então eles obedecem aos mandamentos como resposta de gratidão àquilo que Jesus fez. O jugo de Jesus é útil.
o jugo de Jesus é útil. Eu quero encorajar você, então, a olhar a palavra de Deus como direção e não como condenação. Você que está em Cristo, você que já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, entenda, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Entenda que a lei de Deus hoje serve como direção para a sua vida. Não é que não exista pecado. É claro que existe pecado. É claro que existe certo e errado. Mas Deus dá a lei dele para que eu e você possamos viver de uma maneira que honre o seu nome. E quando a gente segue a lei de Deus, a gente vive de uma maneira feliz. Primeiro, porque a gente está glorificando o Senhor das nossas vidas. Mas segundo, porque muito do nosso sofrimento é oriundo das escolhas pecaminosas dos nossos corações. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, começam uma família desestruturada. A lei de Deus fala, olha, deixa homem, pai e mãe, se une à sua esposa e se tornam uma só carne. A lei de Deus dá uma direção e coloca o ordenamento onde essas coisas devem acontecer. E às vezes as pessoas invertem essa ordem, subvertem aquilo que a lei de Deus manda. E aí escolhem uma outra forma. Engravidam antes de casar ou fora do casamento. E Deus perdoa? É claro que Deus pode perdoar. Não estou dizendo que Ele não perdoa, mas as consequências dessas escolhas ficam. Será que você não conhece famílias desestruturadas? Eu conheço muitas. Muitas. Quando o simples viver de acordo com a direção dada por Deus já traria alívio para muito do nosso sofrimento. Muito do sofrimento, dificuldade que eu e você precisamos lidar tem a ver com as escolhas pecaminosas que nós fazemos. Às vezes, como pastor, uma das coisas que a gente faz é aconselhamento pastoral. E eu tenho a compreensão de que quem busca um pastor para aconselhamento tem a expectativa não de ouvir a voz do pastor, aquilo que o pastor fala, o meu achismo, mas tem o anseio, o desejo de tentar entender qual seria a direção que Deus e a palavra de Deus apontam. E quantas vezes, queridos, eu já, em conversa, em aconselhamento, já falei assim, olha, o que a palavra de Deus diz para você, em situações como essa que você está vivendo, é que você tome essa direção. E aí o sorriso que estava no rosto de quem veio conversar com o pastor rapidamente se fecha e é seguido de uma frase do tipo, não, mas isso aí eu não estou disposto a fazer. Quanto do sofrimento que existe na minha e na sua vida, que tem a ver com a nossa falta de submissão à palavra de Deus. A palavra de Deus aponta o caminho. É um jugo útil. Pauta a maneira em que eu e você podemos viver. Mas o segundo aspecto que eu gostaria de destacar é que o jugo de Jesus é adequado. Utilizando tão somente as ideias da tradução. O jugo de Jesus é um jugo adequado, personalizado. O seu jugo é o seu jugo. O jugo que Jesus dá para você é seu. É seu. Não é para mais ninguém. Ele foi feito sob medida. A vida que Jesus tem para nos dar não é uma carga para nos machucar. Assim como o jugo de madeira que é preparado por um carpinteiro para se adequar aos animais que carregam. Então, alguém que quer construir um jugo, tem um animal e quer que ele puxe um jugo, né? Puxa um arado, leva esse animal até o carpinteiro, para que o carpinteiro faça um jugo adequado, que se adapte perfeitamente ao animal que carrega o jugo. A minha e sua vida, o jugo que nós carregamos é o jugo de Cristo, que foi preparado pelo carpinteiro de Nazaré para você. Entenda isso. Especialmente para mim e para você. A vida que o Senhor nos dá é feita sob medida.
sob medida para se adequar a nós. Cada circunstância que Deus envia, cada situação que a gente precisa vivenciar, cada obstáculo, cada desafio, as nossas vidas se adequam às nossas necessidades. Mas além disso, a gente precisa entender que Deus está agindo em todas as coisas. Deus está agindo em todas as coisas para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, para que a gente seja sustentado por Ele, para que a gente seja capacitado por Ele. É como o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. João Ferreira de Almeida Antigo falava: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então entenda, eu não sei quais são as situações e circunstâncias que você precisa lidar. E muitas vezes eu mesmo me pego reclamando de muitas circunstâncias da minha vida, mas nós cremos num Senhor que tem a história, tem o universo, tem o mundo e tem as nossas vidas em suas mãos. Nós cremos num Deus que não tem prazer no sofrimento, nosso Deus não é sádico. Então Ele prepara um jugo adequado, um jugo que se adeque para você, de maneira que esse jugo seja fruto de crescimento, porque todas as coisas, todas as circunstâncias, eu acho muito interessante como as pessoas usam essa ideia de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas se esquecem que, de acordo com o contexto lá de Romanos, Paulo está falando de coisas boas e coisas ruins. Ele está dizendo: olha, eu já passei por muito momento fácil, tranquilo e alegre na minha vida, mas eu também já passei por muito momento de privação, de dificuldade. Mas todas essas coisas, tanto os bons momentos como os maus momentos, tanto as circunstâncias prazerosas como as que eu não tive nem um pouco prazer de passar e de viver, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu gosto da tradução da NVI, quando ela fala assim: olha, Deus age em todas as coisas. Então entenda isso, o carpinteiro de Nazaré preparou um jugo para você. Um jugo sob medida para você. Certamente ele tem pesos para ser carregado, ele tem peso, ele precisa ser carregado. O jugo suave não quer dizer que ele não tenha peso nenhum. O jugo suave não deixa de ser peso. O fardo leve não deixa de ser fardo. Ele é leve, mas ele não deixa de ser fardo. Mas o Senhor Jesus preparou um jugo adequado para cada um de nós. O carpinteiro de Nazaré preparou uma vida que se adequa bem a você. Talvez seja difícil acreditar nisso agora. Eu não sei quais são as circunstâncias que você tem lidado. E talvez ouvindo o que eu estou dizendo, você fala assim: ah, pastor, você está falando que se adequa bem a mim porque você não sabe o que eu estou sofrendo. Mas lembre-se, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Circunstâncias difíceis, dolorosas, trazem amadurecimento, trazem crescimento, moldam cada um de nós ao querer de Deus. Circunstâncias dolorosas e desafiadoras são especialmente oportunas para a gente aprender a desfrutar do cuidado de Deus, do sustento de Deus. Para a gente entender que a nossa vida não está nas nossas mãos, mas nas mãos do Senhor. Há quem diga que sem circunstâncias desafiadoras, difíceis, se a gente tirasse completamente o sofrimento e a dor das nossas vidas, seríamos todos profundamente imaturos. Profundamente imaturos. Vulneráveis. Então entenda isso. O carpinteiro de Nazaré preparou uma vida para você. Às vezes a gente se queixa muito das coisas. Reclama muito das coisas. Reclama muito das realidades da vida. De fato, eu sei que é desafiador. É desafiador algumas circunstâncias que a gente vive. Mas elas foram feitas sob medida. Sob medida para cada um de nós. E talvez eu e você nem consigamos perceber o bem que algumas coisas podem causar. Mas pela fé a gente acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como elas cooperam? Não sei. Tem algumas coisas que eu não sei como cooperam, mas Deus sabe. E Ele conhece muito mais a história do que eu e você. Deus tem uma visão muito mais ampla
do que a minha visão e a sua visão. Ele sabe disso. Por isso, entenda, o jugo do Senhor é adequado. O carpinteiro de Nazaré construiu um jugo completamente adequado para você e um jugo completamente adequado para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero concluir essa série de mensagens dizendo que aquilo que eu disse no início, muito se fala a respeito do alto custo do discipulado, né? Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo, pastor, mas seguir a Jesus não é fácil. A dona Ida às vezes fala isso comigo, pastor, seguir a Jesus não é fácil não, é difícil. Mas uma das coisas que eu raramente ouço as pessoas dizendo, se o custo, o discipulado, né? O caminho do discipulado ele tem um custo, isso é fato. Mas uma das coisas que raramente ouço as pessoas dizendo é sobre o custo do não discipulado. Você já parou para pensar no custo do não discipulado? Se o custo de seguir a Cristo tem um custo, é custoso. O custo de não segui-lo também é alto. Eu poderia até dizer, é muito mais alto. A gente não pensa sobre o custo do não discipulado. Seguir a Jesus é desafiador, mas uma vida sem Ele é completamente miserável, marcada pelo cansaço, marcada pelo desespero, marcada pelo vazio. Então, eu quero encorajar você a rever essa ideia do caminho do discipulado sob essa perspectiva. Porque a gente foca no custo do discipulado, mas não percebe o custo do não discipulado. E por mais custoso que seja o discipulado, por mais desafiador que seja seguir a Cristo, entenda uma coisa, ainda é infinitamente maior e mais maravilhoso e melhor do que caminhar sem Ele. É muito melhor. A minha oração, então, é para que a gente vivencie esse descanso. Entendendo que esse caminho do discipulado tem sim desafios, tem sim compromissos, tem sim exigências, mas ele é infinitamente melhor e menos custoso do que não caminhar com Cristo. Segui-lo tirará você da sua zona de conforto. Segui-lo exigirá de você renúncia. Segui-lo exigirá de você compromisso. Não segui-lo levará você à condenação. Levará você a se perder. Levará você ao desespero e à angústia. O discipulado tem um custo. O não discipulado tem um custo ainda maior. Que eu e você entendamos essa proposta radical de Jesus. Venham a mim. Tomem o meu jugo. Aprendam de mim. E vocês encontrarão descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é útil. O jugo de Jesus se adequa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar?